E aí, pessoal, hoje a gente está aqui para dar continuidade ao estudo da disciplina de inglês instrumental. Segunda e terça, nós realizamos uma revisão de todo o conteúdo que nós vivenciamos até a entrada em pandemia e hoje a gente vai dar continuidade ao estudo. A partir de agora é conteúdo novo, tá? Então, hoje a gente vai estudar sobre inferência textual. É uma nova estratégia de leitura que nós vamos começar a aplicar para entender melhor nossos textos escritos em inglês, tá? Então, mas vamos entender o que é inferência textual, né? A gente já viu algumas estratégias aí, mas agora a gente tá nessa, tá? Então, a inferência é a mesma coisa de a gente conseguir deduzir alguma coisa, chegar a alguma conclusão a partir de coisas que nós já sabemos, tá? Que coisas? Algumas palavras cognatas, tá? Algumas palavras falso-cognatas também. Algumas dicas tipográficas. Então, percebam que algumas coisas, algumas estratégias, alguns elementos que nós vimos anteriormente, a gente acaba aplicando nas estratégias de leituras que nós estamos vendo uma após outra. Então, a gente vai começar a utilizar essas coisas que nós já sabemos sobre o inglês, que nós já aprendemos, e conseguir deduzir, né? Então, o que vocês acham que é isso? Então, existe esse elemento aqui na tela. Por que será que isso? Qual é a conclusão que vocês acham, tá? Então, inferir textualmente alguma coisa é justamente a gente desenvolver a capacidade de deduzir o significado que aquele texto ou que aquele termo tem dentro de determinado contexto, tá? Então, vai mais de nossa intuição. Lembra, eu já corrigi algumas atividades de vocês. Percebam que a estratégia dessa disciplina não é prejudicar ninguém, é sempre estar treinando, praticando a leitura, tá? O processo de leitura. Não traduzam, gente. Pelo amor de Deus, eu conheço quando vocês traduzem. Eu já falei isso nas aulas passadas com vocês e reforço aqui. Mas vamos lá. Perguntar a vocês conhecem essa palavra bemba? Bemba, tá? A primeira vez que eu vi essa palavra bemba, realmente eu não conhecia. Possivelmente vocês também não conheçam essa palavra, tá? E nesse contexto, como ela está apresentando, como ela está sendo apresentada, né? Olha, quais são os elementos que eu tenho na minha tela? Eu tenho estratégia de leitura, inferência textual, que é o conteúdo que nós estamos estudando agora. E você conhece a palavra bemba? É uma pergunta, né? Tá esperando da gente uma resposta. Só que percebam, não tem nenhuma palavra cognata que nos ajude, não tem nenhuma dica tipográfica aí que vai me ajudar, tá? Mas se eu mostrar para vocês isso aqui, olha só, antes de passar a morar sozinho, eu nunca tive que fazer qualquer tarefa doméstica, pois na casa dos meus pais havia uma bemba que cuidava daqueles afazeres desde que nasci. Então, percebam, a palavra bemba apareceu aqui, tá? Esse texto está em português, não tá? Beleza, mas ó, vocês observem que existem coisas que, até no português, se a palavra vir isolada, a gente não vai entender. Mas nesse contexto aí, dá para entender, não dá? O que essa palavra quer dizer? Então, na minha concepção, ou é uma babá, ou é uma ajudante de casa, uma doméstica, uma diarista, o que for, mas é uma pessoa, né, que cuidava desses afazeres domésticos lá e que o cara sempre tinha essa pessoa lá. Então, perceba que eu utilizei de coisas que eu já sabia interpretando o texto para identificar que essa palavra bemba, ela pode ter significado. Então, eu deduzo que bemba é o quê? É um ajudante do lar. Algo que é uma pessoa que vai ajudar lá no lar, tá? Então, ó, dentro do contexto de inferência textual, existem alguns marcadores de ideias que nos ajudam a entender coisas, entender o texto, tá? E esses marcadores de ideia vão organizar as ideias do texto e se apresentam como palavras-chave.
são palavras que são importantes e que dizem, uma única palavra diz muito sobre o texto. Por exemplo, the shape my father bought was the first sweet, não sei dizer, car I have ever seen. Tá, essa palavra aí, sei, é uma palavra que provavelmente, assim como o resto da frase, muitos de vocês não conhecem. Mas vamos tentar puxar coisas que nós já sabemos que estão aí. Eu tenho certeza que tem coisas que nós sabemos que já estão aí. Por exemplo, car. Car é carro, né? Eu. Então, eu já sei que tem alguma coisa com carro envolvido com eu, né? Então, vamos lá, comigo. Quando eu digo com eu, é a pessoa eu, ok? My, é meu. My, meu, tá? De é o, a, os, as. Então, a gente já tá conhecendo algumas coisinhas da minha frase. De, o, a, essa palavrinha que nós não conhecemos. My, meu. Father é pai. Father é pai. E quando eu quero chamar pai, dad. Ok? Aí, essa outra palavrinha, também é uma palavrinha, vamos considerar desconhecida. The first. First é primeiro. First, second, e por aí vai. Essa palavrinha aqui também seria desconhecido, tá? Car, eu já sei. Have tem. Eu tenho, tem. Sim é ver, tá? Então, eu já sei muita coisa sobre essa frase. Eu sei que meu pai, isso aqui é comprou, tá? Comprar. É o verbo comprar no passado. Que ele comprou o quê? Um carro, tá? E ele é o primeiro que eu vi, tá? A tradução completa, ó. O Saab que meu pai comprou foi o primeiro carro sueco que eu já vi. Então, Saab é uma palavra que eu continuo sem saber, mas lendo a frase nesse contexto, eu sei que Saab é o quê? É um tipo de carro sueco. Então, assim como a gente tem Palio, a gente tem Siena, é um carro, digamos, da Fiat, da marca Fiat, né? Alguns são brasileiros, alguns não são, tá? Mas aí esse Saab aqui é um tipo de carro sueco, ok? Vamos lá, outra... Ai, eu não coloquei assim, ah, meu Deus. Então, não queria que viesse aqui, aparecendo aqui, ó. Mas vamos lá, If you got to the pharmacy, please buy my any painkiller. It can be aspirin ou Tylenol. Olha só. Então, a palavra em questão aqui é painkiller. Painkiller, tá? É uma palavra desconhecida, tá? Aqui já tá. Aqui já vai estar a tradução, mas era porque eu errei na formatação do meu slide. Mas aí o seguinte, if é o se, o pessoal do segundo período vai identificar, espero que identifique essa palavra, que é o if, lá do Python, lembra o if? Então, if you go, se você for, if, se, you, você go, for, que é o verbo ir, to the pharmacy, a farmácia. To é o verbo ir para, to, para, entendeu? Para alguma coisa, de deslocamento. The pharmacy, farmácia. É que a gente tá transformando ele no acraseado. To the pharmacy, a união dele é a farmácia. Please, por favor, buy, que é pagar. Pagar não, que é comprar. Buy my qualquer um. Painkiller é analgésico. Aí,
Poderia ser que nós nem soubéssemos o que é painkiller, mas na frente ele diz, olha, it can be, pode ser aspirina ou Tilenol. A gente sabe que aspirina e Tilenol é o quê? Analgésico, tá? Então, a gente mataria a charada dessa frase por pharmacy, tá? Aspirina e Tilenol. Aspirin e Tylenol, ok? Então, bora lá. Então, os marcadores de ideia podem ser de alguns tipos. Equivalência, elas podem indicar equivalência de palavra, então uma palavra equivale à outra, tá? Um contraste, uma palavra é uma coisa, e se comparando um contraste com a outra, uma coisa é uma e outra coisa é outra coisa, deu para entender, né? Uma diferença, tá? Causa, isso aconteceu porque tal coisa aconteceu, é uma causa e tem a causa e a consequência, né? Tem isso e tem a consequência, ok? A finalidade, ilustrar alguma coisa e generalizar, ou seja, tornar generalizar alguma coisa, tá? Vamos ver exemplos aqui, vocês vão entender, ok? Tá, vamos lá. Para indicar contraste, ó. Uma palavra não entendida pode estar em contradição com a outra. Por exemplo, my connection to EFPB was perfect last night. My connection é uma palavra cognata, né? My é minha, né? Minha conexão, né, do IFPB estava perfeita, perfect. Last, night é o quê? Noite, tá? But, olha só, but, essa palavrinha but significa justamente uma contradição. Uma coisa estava acontecendo, minha conexão estava excelente, minha conexão da internet estava excelente noite passada, mas today the connection is horrible. The connection is horrible. Ou seja, mas hoje está terrível, horrível. Então, sempre quando vocês verem uma palavra no meio do texto, but, B-U-T, tá? Você já identifica que ele vai fazer uma contradição. Tá dizendo uma coisa na frente, mas na frente ele já tá dizendo uma coisa totalmente diferente, ou seja, o contrário, que é o exemplo dessa frase. Uma ilustração é uma palavra, pode ser explicada no próprio texto. Por exemplo, soil contain essential elements such as mineral salts, air, and water. Soil contain essential elements such as mineral salts, air, and oils. Ou seja, eu tô na dúvida se isso aqui é sódio ou se é óleo. Deixa eu ver se eu coloquei a tradução aqui. Não coloquei, mas eu vou verificar. Eu digo a vocês, eu tô na dúvida. Ele tá dizendo que isso aqui tem elementos essenciais. Olha, ó, uma cognata, outra cognatas. Tem elementos essenciais. E aí ele tá dizendo such as, tipo, tais como. Aí ele sai citando na frente. É um dos dois pontinhos que nós utilizamos, tá? Mineral, sais mineral, H2, air, isso aqui eu também não sei direito o que é, e água, não me lembro. Então, eu tô devendo para vocês. Soil, que eu acho que é sódio ou é óleo, tá? E esse aqui, air, que eu não sei se é ar. Tá? Então, vamos pra frente. Aí, Isabela sabe de tudo, ok? Consequência. Uma palavra pode ser consequência de alguma coisa que acontece no texto. Por exemplo, I didn't. O verbo do, lembra que eu já falei para vocês do verbo do? O verbo do é o verbo fazer. D-O. Do. I do, eu faço. You do, você faz. Agora existe, quando eu quero dizer eu fiz,
No passado, o do vira did, tá? O do vira did. Nesse caso aqui, tá na forma contraída didn't, ou seja, não fiz. Eu não fiz alguma coisa, tá? Isso aqui significa eu não fiz. Fiz o quê? Study. Study é o quê? Estudar. O que mais vocês estão fazendo agora, né? É estudando, né? I didn't study for the test. Test é o quê? Prova. Então, ele está dizendo que não estudou para a prova, né? That's way, que é a palavrinha aqui, ó, que indica o que? Uma consequência. Se eu não estudo para a prova, o que que acontece? I didn't pass. Ou seja, eu não vou passar, tá? Eu não passei. Ó, eu não estudei, I didn't study, eu não estudei, that's way, desta forma, ok? Eu não passei, tá? Finalidade. A palavra se aplica ao objeto cujo propósito está descrito no texto. É uma finalidade. I will. O will é a palavra no futuro. Eu vou. Eu pretendo fazer alguma coisa, tá? Eu do. No futuro, ele se transforma em will, tá? I will study. Eu vou estudar for the text. Ó, essa daqui é a mesma parecida, né? Ó, I didn't study for the test. Ele já disse que não estudou. Aqui ele tá dizendo I will study for the test. Ou seja, eu vou estudar para o teste. So that, ou seja, esse so that indica uma finalidade. Porque ele quer o quê? I will pass. Ou seja, eu vou passar. Então, ele vai estudar porque ele quer passar. Então, so that, ele espera que a ação de estudar, dele ir estudar, vai fazer com que ele passe. Então, sempre quando vocês verem uma palavrinha so that no meio do texto, vocês observem que existe uma finalidade. Então, ele está fazendo algo que está na frente porque algo que está atrás, porque algo que está na frente vai ser realizado. Ok? Uma causa. O significado de uma palavra pode expressar uma causa, ou seja, ela causa algo descrito no próprio texto. Soil conservation is important. Soil conservation. Deixa eu olhar aqui, gente. Agora soil. Eu não sei nem se a palavra é solo, gente, solo. Soil, tá? Solo. Solo conservation is important. Soil é solo, terra, o que a gente pisa, tá? Conservation, então, solo conservado, conservation, isso é uma cognata, is important, importante. Because é uma palavrinha, é um marcador de ideia que indica uma causa. Because it's essential for life. Ou seja, conservar o solo é importante. Por quê? Porque é essencial para a vida. Tá? É essencial para a vida. Então, sempre que vocês verem uma palavrinha because no meio do texto, está indicando uma causa. Ou seja, existe uma ligação de causa entre as duas partes do texto. Ok? Aí aqui tem uma síntese, uma síntesezinha para vocês ter como bater o olho e ver, assim, várias palavras que indicam algumas coisas, alguns marcadores de ideia. E na prova eu sempre coloco, tá? O marcador de ideia to start indica o quê? Aí vocês vão dizer abordagem inicial. To begin indica o quê? Abordagem inicial. Então vamos lá. O que é a abordagem inicial? Abordagem inicial é aquele processo que, para começar, inicialmente, assim. Então, são coisas que a gente faz para introduzir o contexto, né? Aí nós temos to start with, que é
com, with, é com. To begin, begin é início, né? To begin é iniciando, iniciar, tá? Um marcador de ideia que indica adição. Adição é aquela questão de soma mesmo. Uma coisa e a outra coisa. Uma coisa e outra coisa. Quem já viu lá em algoritmo, lembra lá do AND, do I, VIV, VIF, FIF, FV. Então, pronto. Aquele AND, que tá lá o Izinho, é um indicador de I. AND, uma coisa e a outra coisa. Not only. Not, a gente já bate o olho e diz que é nada. Assim, não, nada é uma palavra negativa, que nega. É uma palavra que nega. Only é apenas. Aquela música. Only you don't say. Eu não sei mais. Então, not only. Aí, Zeca, meu cachorro aparecendo na filmagem. Meu filho, desça. Please don't go. But also, né? Mas ainda mais, besides também indica adição. Comparação, ou seja, eu vou comparar uma coisa com outra coisa. Like, I'm like white, branca. Não, I'm white, like the color white, ou seja, eu sou branca como a cor branca. Ai, a comparação não ficou muito boa, não. Like, eu posso comparar uma coisa like outra. Por exemplo, eu, like outra, eu tô dizendo que eu sou tão igual a outra coisa. More than, less than. São palavrinhas que aparecem no texto que indicam comparação. Concessão, que é aquela ideia de apesar de que, apesar disso, né? Although, in spite of, even though, however. Esse however eu gosto de usar muito nos meus textos quando eu estou dizendo assim, apesar disso, no entanto, however. Conclusão, estou concluindo alguma coisa. Then, this way, dessa forma. Then é assim. Então, so, então, therefore, dessa forma, assim. Condição, with, otherwise, as long as, são coisas de condições, palavras de condições. Concordância, aquelas que a gente concorda com alguma coisa. Accord to, de acordo com fulano de tal, né? De acordo com Isabelle, Lego is good. De acordo, accord to Isabelle, Lego Robotics is good. É bom. Lego Robótica é bom. In accordance with. Perceba que o with aparece aqui e aparece aqui, vai depender do contexto. Quando é aquela abordagem inicial, quando ele aparece no início da frase. Quando é concordância, quando está mais para o meio, tá? No meio lá da frase. Dúvida. Marcadores que indicam dúvida. Maybe. Vocês me perguntaram, professora, a prova vai estar fácil? Maybe. It's possible. É possível que esteja. Maybe. Talvez. Indicam dúvida. E negação, neither, nor, none of them, que indica nenhum deles. O próprio not, que você já conhece, aí são palavras que indicam negação. Então, a gente tem esse resuminho aí que eu quero que vocês batam o olho e estudem esses tipos de palavras, que daí eu vou dar algum texto para que vocês identifiquem as dicas, os marcadores de ideias da inferência textual, e aí a gente pode deduzir alguma coisa sobre a estrutura do texto. Então, nessa aula, gente, a gente viu a estratégia de leitura inferência textual, que é você deduzir alguma coisa do texto com base em alguns marcadores de ideias. Esses marcadores de ideias existem alguns tipos e já tem palavras já pré-determinadas. Dá uma olhadinha nessa tabelinha aí e nesses outros exemplos, porque sempre cai dentro do texto. Então, se quando a gente dominar um pouco esses marcadores de ideia, já fica bem mais simples da gente bater o olho e saber se o texto está fazendo uma comparação,
Embora que a gente não saiba que comparação é essa, mas a gente já pode dizer no nosso General Comprehension, o autor está mostrando a comparação entre duas coisas que eu não consegui identificar, mas você sabe que está tendo uma comparação. O autor chegou a uma conclusão, porque ele fez isso. Ele fez uma concordância, partiu da ideia de Isabelle, que robótica é bom, e concluiu que robótica realmente é bom. No final teve uma dúvida, ele está negando alguma coisa, tá? Então, esses marcadores de ideia nos ajudam muito a entender o que o texto diz, tá? Então, a gente vai ficar por aqui hoje. A aula eu espero que foi curtinha hoje. A gente vai falar só sobre sua inferência textual. Tem uma atividade, responda a atividade, cuidado com os prazos. Pelo amor de Deus, mandem o arquivo da atividade, tá? Ou então responda o questionário que tiver lá embaixo. Eu ainda vou organizar. Não mandem só a atividade no comentário, como um comentário particular, privado, um negócio assim. Porque isso vocês não entregam a atividade para mim, tá? Vocês têm que estar como entregue a atividade, tá, gente?